André Fialho, especialista em criptoativos lá da Guinvest. Seja muito bem-vindo ao Crypto News. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, participar aqui do nosso programa diário para falar de mercado. O mercado que deu uma oscilada hoje, André. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar falando aqui com vocês. E realmente, o mercado, depois dos dados ali do payroll deu uma oscilada, mas agora já está devolvendo tudo, né? Maravilha, justamente isso que eu gostaria de lhe perguntar. A gente acompanhou a divulgação dos dados do payroll, inclusive a gente teve alguns dos convidados entrando lá direto de Nova York, trazendo as informações, batendo papo com a gente, o que isso significa para a economia norte-americana e para os mercados tradicionais, aqueles mercados mais voltados a ações, a bonds, essas coisas todas, e para o mercado de cripto, para quem analisa a cripto, para quem está um pouco mais próximo disso. Como que foi avaliada essa divulgação do payroll? A gente teve ali 315 mil vagas de emprego criadas dentro da expectativa, não superou nem veio abaixo, foi ali em linha que o mercado já estava esperando, mas o desemprego vem em 3,7%, o esperado era 3,5%, o que pode indicar que as pessoas estão procurando mais emprego, mais dispostas a procurar emprego, ou por conta de estar desempregado, ou por conta de estar procurando um segundo emprego para resolver ali as questões de inflação. Acho que essa é uma análise de mercado, a gente tem que olhar um pouco com cuidado para esses dados. Como que vocês avaliaram essa questão? O que significou para o mercado de criptoativos e por que deu essa animada quando foi divulgado e agora voltou ali para os padrões, oscilando entre 1, 2 negativo? A verdade é que a gente precisa colocar em jogo que o mercado de criptomoedas ele está andando muito correlacionado ao mercado de ações, né, dos Estados Unidos. E a gente vê isso nos últimos meses. Se a gente analisar graficamente, a gente praticamente vê o mesmo gráfico, por exemplo, do S&P 500, e a gente vê também o do Bitcoin, que é o que dita a regra do mercado, né? A gente não tem como controlar o que o mercado faz, como que vai acontecer, mas o que a gente vê é que o mercado está totalmente instável, até por causa das falas do Fed, e a gente não tem como mensurar, até porque as falas do Fed uma hora são muito brandas, uma hora veio uma intenção de descer um pouco mais essa situação, e como o mercado cripto nesse momento ele está andando muito paralelo ao que está acontecendo com o mercado tradicional, o que a gente vê acontecer com as ações praticamente se espelha o que está acontecendo em cripto. Obviamente a gente tem alguns fatores de dentro do nosso mercado, como a gente for levar em consideração o demerge, que vai acontecer agora no dia 15, que está proposto, né? O pagamento, por exemplo, da Mr. Gox agora, da corretora que tinha dado um calote aí nos seus clientes, está pagando agora, no dia 15 também, tudo vai culminar no mesmo dia. Então a gente tem vários fatores e até o próprio analista de cripto, às vezes ele não consegue entender muito o que está acontecendo, porque se a notícia é boa, o mercado cai, se a notícia é ruim, o mercado está subindo. Então, o mercado está muito instável nesses momentos, e até a gente pode ver isso porque a taxa de mercados futuros em cripto, em Ethereum principalmente, aumentou muito nesses últimos meses. Maravilha. Você acha que a galera estava apostando ali em quebrar a expectativa para baixo? Falou, não, vamos apostar aqui, eu espero que o mercado não esteja tão forte, até quebra a expectativa do mercado norte-americano, vi até menos vagas do que o que era esperado. Você acha que deram esse tiro no escuro, falaram, não, vamos apostar na quebra de expectativa negativa aí para baixo? Como é que reagiu? Acho que são coisas inexplicáveis, né? A gente conversava aqui ontem e fala, cara, se vier em linha, provavelmente não vai oscilar, não vai ter muita movimentação. A gente vê o mercado desanimando. Fala, não, vamos voltar. Parece que o investidor, quando está em casa, não entende mais ou menos o que está acontecendo realmente, exposto aí pela sua fala. Eu acho que é importante a gente colocar em pauta aqui que o mercado de criptoativos é um mercado novo, a gente ainda não entende mais ou menos as dinâmicas que ele vai adotar aí ao longo do tempo. Era um mercado totalmente descorrelacionado, agora está bem correlacionado, a gente vai ter que acompanhar aí esses movimentos ao longo do tempo e sacar o que o mercado gosta ou não gosta nessas divulgações. Exatamente, o mercado cripto ele era muito jogado de lado, né? O próprio analista de mercado convencional nem falava de cripto, porque era um mercado totalmente outside do mercado tradicional. Recentemente a gente está tendo muitas empresas entrando para o mercado cripto e a gente vê que o mercado cripto está começando a entrar no mainstream, né? E daqui a pouco
não digo muito pouco tempo, não, é coisa de alguns anos, a gente vai ver o mercado cripto crescendo e as pessoas adotando as criptomoedas no seu dia a dia. Porque hoje é muito fácil você fazer um pagamento via Pix, por exemplo, né? É praticamente o mesmo processo de você fazer um pagamento com Bitcoin hoje na rede Lightning, é um exemplo, né? E é isso que você falou, o mercado é muito novo, a relação está acontecendo agora com o mercado tradicional e a gente tem que ser muito reativo, né? O que está acontecendo, principalmente na macroeconomia, para se encaixar no mercado cripto, que também tem os seus fatores, também tem os seus detalhes, tem muita manipulação ainda nesse mercado, isso a gente precisa entender, que a manipulação no mercado cripto ainda é muito grande, por parte de grandes players, de pessoas que têm muita cripto aí, muita gente até que comprou cripto lá atrás, né? E hoje são grandes baleias e tem muita movimentação. Então a gente precisa ter muita cautela também nesses momentos de anúncio de dados, momentos de atualização, como vai acontecer no Ethereum, e qualquer cautela a mais é importante nesse momento. Maravilha, você comentou aí essa grande atualização da rede do Ethereum, o famoso The Merge, que a gente vem falando aí desde o seu anúncio propriamente dito, desde que deram uma data ali, cravar a data, falou, não, vai ser no dia 19, agora já antecipou um pouco, pode ser entre os dias 10 e 20 de setembro. A gente falava muito sobre decisão de taxa de juros, a gente viu isso há pouco tempo, a gente falava muito sobre agora esses relatórios de emprego. Até a atualização tem caminho livre aí para o mercado trabalhar ou a gente ainda vai ter que ficar olhando para o macro dos Estados Unidos? Qual a sua avaliação aí sobre isso? Como que o mercado está olhando para esse período aqui entre essa divulgação de sexta-feira e a grande atualização da rede da Ethereum? Como que tá os ânimos aí, as expectativas? E alguma coisa nesse interim pode afetar ainda o mercado de cripto? Ele vai trabalhar meio que isolado ali, trabalhando nos ativos, olhando para os fundamentos? Como que você avalia esse período aí que a gente vai viver até essa grande atualização da Ethereum? A gente tem aí alguns momentos que a gente tem que ficar atento, né? Nesse momento de atualização agora, a gente precisa olhar bem direitinho para os fundamentos do que está acontecendo. Normalmente o mercado ele sobe no boato e cai no fato. Então a gente pode ter uma correção no Ethereum na data, principalmente do The Merge. Imagina que tem gente com Ethereum segurando desde 2019, 2020. E provavelmente a gente possa ter. Isso não, obviamente que eu não tenho como afirmar isso, e quem souber dessa notícia é a notícia de $1 milhão, né? Para a gente saber o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem também o anúncio da taxa de juros por parte do governo americano. Então, qualquer anúncio de parte negativa nesse momento de mercado fragilizado, mercado cripto fragilizado, a gente pode sim ter alguma correção. Não acredito que vá cair muito mais do que a gente já teve no último pico ali de $17 mil, Ethereum é um pouco menos de 1.000, porque a gente já está com uma simetria maior para cima do que para baixo, né? Então a expectativa para o The Merge é alta, mas como eu falei antes, cautela, porque pode ter muita volatilidade nos próximos dias. Até porque, como eu comentei, as opções abertas em futuros de Ethereum, elas passaram a do Bitcoin, para tu ter noção. Então é muito levar em consideração esses fatores que estão acontecendo. Maravilha. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, até saindo um pouco dessa factualidade que a gente está comentando aqui, o que está acontecendo hoje, o que pode acontecer na semana que vem, gostaria de bater um papo sobre o momento de mercado. A gente vê alguns protocolos sendo testados nesses últimos meses, testados por questões de segurança, testados por questões de validação ali do modelo de negócios. Um que eu gostaria de até saber da sua opinião, esses protocolos voltados a bridges, a pontes entre blockchains, eles são bem-vindos no novo mercado aí que está se formando com essas grandes atualizações das redes, com essa internet 3.0 chegando. Tem espaço para esses protocolos e o que precisa melhorar ainda nesses protocolos para o mercado olhar e retomar a confiança que antes tinha, antes de alguns protocolos serem invadidos, temos problemas aí com algumas redes com esses protocolos de bridges. Como está a avaliação aí para você com esses protocolos de pontes que eles transferem ali ativos de uma rede para outra, eles interligam as blockchains? Qual a sua avaliação sobre isso? Qual a importância desses protocolos e que esses protocolos acertem essas questões de segurança para o mercado começar a andar de uma forma um pouco mais fluida, né?
Exatamente esse ponto que tu acabou de pontuar. A questão de segurança é o principal ponto que tem que ser levado em consideração quando a gente fala dessas bridges entre blockchains, né? Se a gente for olhar os maiores hacks que aconteceram, eles usaram alguma falha de segurança nessas bridges para fazer os ataques. Então, tira toda a liquidez dessas bridges e a gente vê aí hacks de milhões de dólares acontecendo. O que está se propondo agora no mercado cripto, que é um novo setor que a gente pode ver, são chamadas de camada zero. São protocolos criados que eles vão ser um protocolo que vai interligar as blockchains sem necessidade dessas bridges. E um protocolo que está vindo forte, e a gente até fez um relatório sobre isso, é a Chainlink. Eles estão se posicionando para ser um protocolo de camada zero, eles já anunciaram essa intenção. E nada mais eles vão ser eles vão interligar as blockchains. A gente já sabe que a Chainlink tem outras no mercado, obviamente, eu comento a Chainlink, que é a cripto mais conhecida. Eles vão usar todo o know-how e desenvolvimento que eles têm, e eles têm grande chance de pegar uma boa parte desse mercado. As bridges, elas são hoje uma forma da gente usar esse tipo de passar tokens de uma blockchain para outra, mas eu acredito que com as Layer Zero a gente vai ter muito mais segurança quando a gente fala de transferência de token ou de valores, aí quando a gente fala de blockchain. Obviamente, o que a gente tem hoje são as bridges e a gente tem que escolher as mais seguras possíveis. Obviamente que a gente não tem como descobrir isso, mas ir com os protocolos mais seguros, que tem as certificações, mas essa parte de segurança é o principal fator das bridges para a gente ter cautela. Eu estava até fazendo uma ponte esses dias de uma blockchain para outra, e a dificuldade da gente mensurar qual bridge usar, porque imagina que quando você transfere para uma corretora, você já tem um histórico naquela corretora, você sabe o que você está fazendo para transferir da blockchain para a corretora. Na bridge, é praticamente um protocolo que não tem ninguém por trás, é um código, onde ele vai transferir o seu token da rede Polygon, por exemplo, para a rede do Ethereum. Então isso é automático, e às vezes isso demora algum tempo. Então a gente fica apreensivo e fica buscando esperar que isso corra com sucesso, né? Mas é exatamente o que a gente comentou, que você comentou, Gabriel. Segurança nesse tipo de protocolo, provavelmente vai ainda até as Layer Zero se desenvolver. A gente vai ter bastante bridge sendo usado também, mas por parte de segurança eu acho que essas Layer Zeros vão tomar essa parte do mercado. Maravilha. Trazendo um pouco mais aí para o mercado brasileiro, nós sabemos que a América Latina é um grande polo aí de usabilidade de criptomoedas. O povo da América Latina aqui é grande adepto aí dos protocolos, usa bastante cripto, mas a gente sabe que tem algumas dificuldades ali um pouco mais acentuadas do que nos Estados Unidos, China e outros países aí. Por exemplo, inflação, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que a população brasileira gosta de investir ali em renda fixa e quando aperta um pouco mais não vai mais para ativos um pouco mais arriscados. Como você acredita que esse processo inflacionário que a gente está vivendo no Brasil, até ali o pessoal correndo um pouco do risco, pode frear os avanços até de regulação aqui no país? A gente sabe que o Brasil é até um pioneiro aí nesse papo de regulação de criptoativos, fala de regular sem mão pesada, fala de regular com calma, conversando com a comunidade. Eu acho que a gente tem que se atentar a esses pontos e até contribuir para essa regulação que vai acontecer por aqui. Como que você acha que esse momento que a gente está vivendo pode afetar o mercado de cripto, por exemplo, em volume de negociação, e o pessoal parar de discutir? E você acha que isso pode frear o avanço aí da popularidade das criptos no Brasil e também o avanço da regulação aqui no país? Olha, na minha opinião, se a gente for olhar o Bitcoin, por exemplo, quanto mais eles tentaram barrar ele, mais ele cresceu. Historicamente a gente vê isso. Sobre a questão da regulamentação, eu acho que é uma questão cíclica, né? Como o mercado agora está em baixa, talvez a gente tenha uma desaceleração nessa questão, que seria um pouco menos importante para algumas pessoas. E eu vejo que ele pode retardar, mas ele não vai anular toda essa questão de regulamentação, que uma hora ele vai vir. Porque quando o ciclo virar, e a gente acredita muito em ciclos de mercado, eu acredito muito nos ciclos de mercado, quando o ciclo virar e a gente tiver de novo o mercado aquecido, isso vai voltar em pauta e a gente vai ter essa regulamentação. Podemos ter uma diminuição na negociação, obviamente, por conta da situação,
toda econômica, até macroeconômica, né? Não só Brasil, mas é uma questão de tempo, porque no momento que o mercado realmente está esperando uma reversão dos números globais, principalmente, para voltar a investir. E quando o investidor começa a ver, pega o celular e começa a ver que a carteira ali começou a dar uma subida, o pessoal já fica mais animado, já começa a ficar mais confiante para colocar, aportar um pouco mais. E tudo também é uma questão de psicologia de mercado, né? Então o investidor, ele vê que o mercado está começando a voltar a se aquecer, passar aquele momento de baixa, ele começa a ficar mais animado e começa a investir mais. Obviamente que tem um ciclo de mercado, provavelmente a gente fique ainda, mais uma vez, isso não é uma previsão, porque a gente não tem como prever o mercado, mas a gente acredita que o mercado ainda fique por um tempo com os preços baixos, assim, né, nesses patamares, mas no momento que a gente vê o jogo virando, o ciclo mudando, a gente tem os investidores voltando, aí vem reaquecendo de novo toda a questão de regulamentação, e enfim, tanto o ciclo da cripto, quanto o ciclo de regulamentação, como de investimento, como de psicológico, eles normalmente seguem sempre um padrão, né? Não é a mesma coisa, mas rima. Maravilha, a gente vai acompanhar todo esse movimento, claro, no Crypto News aqui diário e todas as semanas aqui no CryptoCast também, podcast da BMC News focado em criptoativos. Inclusive o André já participou, foi um episódio incrível aqui para a gente bater papo. Fica um convite até para próximas participações. Foi bem bacana aí esse nosso podcast. Você que está perdido, não assistiu esse episódio, volta lá na nossa programação do YouTube, pesquisa ali o vídeo, vai também no Spotify, Apple Music, tem todas as plataformas aí de áudio para você assistir aí ao nosso CryptoCast exclusivo aí para você ter 45 minutos de, claro, uma conversa descontraída, mas com bastante conteúdo. André, seja sempre muito bem-vindo aqui na programação da BMC News. Muito obrigado por dedicar parte do seu tempo para falar conosco e com os investidores que estão nos assistindo. E fica o convite para próximas participações também. Eu que agradeço, Gabriel. Foi muito legal a nossa participação no podcast. Papo descontraído, que nem tu falou. E é muito legal de poder levar informação de qualidade para as pessoas sobre criptomoedas, como a gente tem esse espaço aqui. E, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu, André Fialho, especialista em criptomoedas da Guia Invest. Agora a gente vai para um rápido giro de notícias sobre o mercado de